e onde ele preparou Paulo para levar a mensagem de Jesus. O objetivo de Deus era esse, que Jesus Cristo ele veio para todos, não veio só para um. Ele veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram. Ele falou: se vocês não aceitam, eu vou escolher aqueles que vão aceitar. Eles que conheceram, não quiseram. E nós, pela pregação da palavra do Evangelho, hoje nós somos unidos em Cristo Jesus, pela pregação do Evangelho de Deus. E aonde Jesus Cristo, ele está com uma pedra angular, que está sendo construído pela ação do Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz, foi ao céu, mas como ele prometeu em Atos dos Apóstolos que ele enviaria seu Espírito, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. E hoje nós estamos numa igreja formada, sendo Jesus Cristo cabeça, aonde ele está no comando. Nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça, aonde ele escolhe cada um para fazer a obra, de acordo com a vontade dele, para que a igreja seja edificada, para a igreja cresça, e através de nós possamos levar essa mensagem para todos os lugares, através da nossa boca, do nosso comportamento, do nosso modelo de ser, que é uma vida de cristão. Por isso hoje nós não podemos mais andar como o mundo anda, mas nós possamos fazer a diferença, para que eles possam ver em nós essa diferença, que o Espírito Santo de Cristo habita em nós, e que nós possamos ser o exemplo deste mundo, para que nós possamos fazer a diferença, nós possamos ser o sal e a luz desse mundo, porque o sal é onde dá o tempero, e a luz é onde ilumina. Nós possamos, no nosso dia a dia, no nosso viver, aonde que nós estiver, nós possamos ser o sal e a luz desse mundo, para que nós possamos fazer a diferença. E aqueles que não estão, através do nosso testemunho, eles podem vir para Cristo Jesus, aonde que Cristo, ele quer todos. Cristo não rejeita, ele quer todos. Então, como eu disse, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para que todos alcancem a salvação. Por isso, o objetivo de Paulo em Éfeso era esse: levar a mensagem de Cristo para que eles pudessem ser salvos, para que eles pudessem entender a mensagem que Cristo veio, morreu na cruz, derramou seu sangue para a nossa salvação. Foi essa mensagem que nós recebemos e hoje nós cremos e estamos aqui, servindo um Deus único e vivo. Aquele povo adorava aquela deusa Diana, eles estavam doentes, vivendo na escuridão, e vivendo num abismo. Mas a palavra de Deus fala que Paulo ganhou muitos para Jesus. Paulo fez um trabalho excelente naquele lugar, onde que muitos ouviram a mensagem e formou uma igreja grande, aonde que a mensagem se expandiu para todos os lugares, se expandiu para o mundo inteiro, e o mundo inteiro hoje vê falar de Jesus Cristo. Eu acho que não existe mais ninguém que nunca ouviu falar de Jesus, mas ainda Jesus não veio buscar a igreja dele, que somos nós, preparada, porque ele ainda espera mudança de atitude das pessoas, que elas possam aceitar ele como o único e suficiente Salvador, não adorar outros deuses que não faz nada, não adorar imagem que não dá solução, que não resolve nada para ninguém. Imagem não resolve nada, como muitos vivem nesse engano, achando que imagem vai resolver alguma coisa. Quem resolve a nossa vida é Jesus Cristo, esse que reina para sempre, esse que veio, morreu, ressuscitou, que salvou, que fez muitas curas e milagres, que ainda faz hoje. É o mesmo Cristo que foi pregado nessa igreja, inclusive a igreja de Éfeso. Amém? Glória a Deus. A apresentação do ministério de Cristo da igreja. A carta começa com um hino solene, que reflete as características do estilo
litúrgico, que é inspirado nas grandes bênçãos judaicas. Seu termo é o ministério de Cristo. Éfeso 3 e 4. Isto é o desígnio divino da salvação, escondido em Deus desde a eternidade, anunciando pelos profetas, como eu disse. Os profetas já vinham anunciando a vinda de Jesus, estava lá no Velho Testamento, a vinda do Cristo já estava sendo anunciada. E quando Cristo veio, eles não creram no próprio Cristo que veio, esse Cristo que foi anunciado, o Messias. Isto é o desígnio divino da salvação, escondido em Deus desde a eternidade, anunciado pelos profetas e plenamente realizado em Jesus Cristo. A iniciativa deste desígnio pertence ao Pai. Foi Ele quem nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Mas quem cumpre a ação salvadora do Pai é seu Filho amado. Efésios 1,6. Através do Espírito Santo, que é o penhor de nossa herança na glória. Aleluia. Então Jesus Cristo, o próprio Deus, Ele se despiu da sua glória, saiu lá do seu trono, veio em forma de homem, nascido de mulher, e cresceu, e seu ministério foram 3 anos, pregando, e aonde já foi um plano do próprio Deus, que Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas Ele tinha que vir, o plano dele era morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue pela nossa salvação. Esse era o plano de Jesus. E através do seu próprio Espírito, que hoje habita em nós, que hoje nós damos testemunho de tudo o que aconteceu, da vida e da morte, da vida, da cruz e da morte. Então o seu Espírito é o penhor que Ele nos deu. É o penhor, que esse penhor volta para Ele novamente. É o penhor, é como fosse algo que Ele nos deu de garantia. Essa garantia que nós temos hoje, da verdade de Jesus Cristo. Esse penhor que hoje está em nós, para que nós possamos passar para outros a verdade de Jesus Cristo. Um anúncio do Evangelho. Esse é o penhor que está em nós. Essa garantia. É como se fosse, como que eu posso dizer? Você tem uma joia, como você não tem um dinheiro, uma dívida no banco, você deixa penhorado lá. Depois você arruma o dinheiro e esse te devolve a joia. É um penhor. Então nós estamos aqui sendo um instrumento de Cristo até o grande dia, para que nós possamos voltar para Ele. Então nós somos o penhor de Jesus, de Deus, do próprio Deus, que hoje, através do seu Espírito Santo que habita em nós, que um dia, esse dia vai chegar, todo mundo vai morrer, todo dia, nós sabemos que esse dia vai chegar na minha, na tua vida, vai chegar esse dia, mas só que morrer a carne, mas o Espírito Santo que vive em nós, volta para o Pai. Esse é o penhor, que Ele vai ter de volta. Esse penhor que está aqui, em cada um de vocês, vai voltar para o próprio Deus. Aonde nós vamos estar com Ele ali, ó. Ele é o dono desse penhor, que está aqui, que nós vamos voltar para Ele. Vocês acreditam nisso? Aleluia. Amém? Amém? O penhor de nossa herança na glória.
Um dia nós vamos estar na glória com Jesus Cristo, viu? Um dia nós vamos estar com Ele. Vamos estar lá alegres, felizes, sem ter mais dor, sem ter mais preocupação. Por isso, se você passa por situação mais difícil hoje na tua vida, é só um tempo que temos sem que passar, porque a carne é pecaminosa. A carne já tem a tendência de sofrer, de pecar, de ser judiado. Mas Deus não está interessado na minha nem na tua carne. Ele está interessado lá dentro de nós, que está o Espírito dele que habita. Esse ninguém toca. Por isso nós temos que viver hoje de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que viver hoje da maneira que Deus quer, não mais como a nossa vontade, a nossa carne. A nossa carne tem que morrer para aqui. Por isso nós temos que começar a viver o plano de Deus aqui, porque quem vive de qualquer jeito, missionária, não está vivendo o plano de Deus, porque o plano de Deus nós temos que começar a viver aqui, ainda, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós temos que já ter assim uma vida celestial, vamos dizer aqui. Nós estamos sendo preparados, porque quando nós chegar lá, vai ser bem melhor. Então nós vamos ter só uma porçãozinha aqui da glória de Deus. Por isso nós temos que viver aqui neste mundo, mas já tem o sabor da glória. Por isso que nós temos que fazer a vontade de Cristo, a vontade do Espírito Santo. Por isso que a obediência é fundamental na nossa vida. A obediência, quando o Espírito Santo fala para nós não fazer, não faça. Quando a carne quer, não obedeça a carne. O Espírito Santo está falando, não faça. Não é para fazer. A carne não, eu quero, mas é uma luta contra a carne e o Espírito. Mas o Espírito de Deus, aquele que habita o Espírito Santo dentro dele, obedece a voz de Deus, que é a voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já não manda mais, já não pode mais dominar a nossa vida. Quem domina a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o mundo faz o que eles querem, porque não conhece o próprio Deus e não quer conhecer. Nós sabemos que o que está acontecendo no mundo não é, por exemplo, que esse vírus não foi Deus que mandou, só que Ele permite para que o povo possa voltar para Ele, começa a clamar. Só que o povo parece que não está nem aí, não, é normal. Mas nós que nós somos espirituais, nós sabemos que isso aí Deus permite, para que nós possamos nos unir mais à igreja, em oração, adoração, e sabendo que Deus está protegendo a sua igreja, protegendo o seu povo. Mas só que o mundo não é o povo de Deus. Só é o povo de Deus aquele que vem para Ele, que aceita Ele como seu único, suficiente Salvador, e faça a vontade dEle. Não mais a vontade do mundo, mas a vontade de Deus, do próprio Cristo. Então, essa é a diferença. E Paulo foi naquela igreja de Éfeso, naquela cidade, exatamente para explicar isso, que Cristo veio para a salvação, que Cristo veio para salvar o mundo. Só que lá eles adoravam outros deuses, mas eles entenderam o plano de Deus e a mensagem de Paulo. E hoje o que está acontecendo? Nós pregando, nós anunciando, mas muitos não querem. Eu louvo a Deus que muitos estão aceitando, muitos aceitam, vêm para a igreja, vêm ouvir a palavra, e a vida dele é transformada, é mudada. E a vida nossa, para chegar a ter Cristo, tem que haver mudanças, tem que ter transformação, como o próprio Paulo fala, né? Nós tem que ser transformado, mudado, nossa maneira de atitude, de falar, de se comportar e de agir. Então nós temos que ser transformados. Uma pessoa transformada é uma pessoa convertida. Não adianta falar, eu sou crente, e começar a ir fazer as coisas que quer,
Não adianta falar eu sou cristão e fazendo o que quer. Então isso não se converteu. A conversão é diferente. Amém? A essência, tópico 1.3. A essência da epístola. Paulo deixa muito claro que não basta apenas contemplar o ministério de Cristo e bendizer ao Pai por seu desígnio de amor. É necessário viver esse ministério e ser coerente com esse desígnio. É o que eu estou acabando de dizer. Não adianta falar que eu sou crente e não viver os desígnios de Cristo. Então nós temos que falar, aceitar e viver os desígnios de Cristo. Aquilo que Cristo foi, nós temos que ser. Nós temos que ser Ele foi nosso espelho, nós temos que se espelhar em Cristo. Para realmente nós ter uma vida de Cristo, nós temos que fazer aquilo que Cristo fez. Como o próprio Paulo disse, sejam imitadores de Cristo assim como eu fui. Assim eu e vocês, nós podemos ter essa mesma visão, esse mesmo desígnio, que nós possamos ser imitadores de Cristo. Glória a Deus. Se todas as coisas foram reunidas em Jesus, como os cristãos podem viver desunidos? Então, se nós realmente tiver essa visão de Cristo, a igreja tem que ter união num só propósito de crescimento, unidade, amor, fidelidade, compromisso, paz. Tem que haver paz dentro da igreja, porque se a igreja não cresce, tiver contenda, tem que ter paz. Então esse é o desígnio que Cristo quer para as igrejas: unidade, compromisso, fidelidade, união, porque senão não faz parte do corpo de Cristo. Na igreja existe uma diversidade de dons, funções, dons e função, mas essa diversidade necessária, longe de ser um obstáculo à sua unidade, deve contribuir para enriquecê-la e torná-la mais manifesta, como todo o corpo e maneira de um edifício. A igreja deve crescer constantemente, harmoniosamente, com a contribuição de todos até atingir a média da estatura completa de Cristo. Foi o que eu acabei de dizer. Então, uma igreja, para ela ser edificada, para ela ter crescimento, ela deve crescer constante em harmonia. O que é harmonia? Inclui paz, amor, mansidão, fidelidade, compaixão, o irmão, a caridade. É isso. A igreja de Cristo é isso. Um vendo a necessidade do outro. Irmão, você está precisando do quê? Nós temos que ter olhos espirituais. Nós temos que ver o bem e o mal dentro do que é que está acontecendo. Se nós não vemos isso, que visão que nós temos? A visão espiritual é uma visão de que possa enxergar a necessidade do próximo. E aonde, como no primórdio, lá nas igrejas primitivas, os apóstolos, eles viam a necessidade das pessoas. O que a igreja fazia? Reunia, dividia os seus bens e ajudava os necessitados. Essa é uma visão espiritual. Não é ver a necessidade do irmão e passar por cima, eu estou bem e meu irmão que se vira. Não é assim, isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é harmonia, é ver a necessidade do seu próximo. O que o meu próximo está acontecendo na casa dele,
Como é que ele está fraco na fé? O que está acontecendo com ele? Então, é isso que o Espírito Santo tem que agir em nossa vida. O Espírito Santo de Paulo, que fazia isso, os apóstolos, que dividia os seus bens. A Bíblia fala que eles dividiam os seus bens para ajudar os seus próximos, as viúvas, ajudar os órfãos. Essa é aquilo que a própria Bíblia nos ensina. Então, essas verdades nós temos que viver para ser uma igreja realmente, quando Jesus voltar, achar uma igreja com harmonia, que está nos planos dele, que está de acordo com como ele quer, como ele deseja. Como ele fala, quando ele vir e falar assim, vem, minha igreja preparada. Por isso, será que nós estamos preparados? Será que nós estamos nos preparando para esse grande dia que está mais próximo do que nunca? Por isso, como eu falo, irmãos, não perca mais tempo. Se vocês tiverem, nós temos a oportunidade de levar essa palavra que Paulo pregou, que foi anunciada, que nós possamos ter essa visão espiritual. Nós temos que ter essa visão. Amém? E aqui a palavra, eu aprendi, no tópico 1, que, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo nos revela a nova dimensão alcançada através da salvação, a qual insere toda a graça humana debaixo da poderosa, imensurável graça divina. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que foi tudo dito aqui, esse tópico 1. Pela graça divina, pelo sacrifício da cruz, que nossos pecados foram todos pagos. Que antes nós éramos perdidos, nós não tínhamos mais comunhão com Deus, mas o próprio Deus veio, o próprio Deus se entregou a sua vida pela nossa vida, para que nós podemos viver hoje em Cristo Jesus. Mesmo vivendo hoje ainda nessa carne, mas o Espírito Santo em conexão com Deus, em oração. Como nós temos contato com o Senhor? Através da oração. Jesus vivia uma vida de oração. Aonde Jesus pregava, anunciava, pregava, depois ia orar. Jesus curava, ia para o monte orar. A vida de Jesus é oração e fazendo milagres, cura, anunciando o reino de Deus. A vida de Jesus não foi fácil. Por que às vezes nós queremos uma vida fácil hoje? Se nós queremos viver uma vida de Cristo, nós fomos chamados para anunciar, nós fomos chamados para pregar, e muitas das vezes nós nos acomodamos demais e não nos dispusemos para fazer a obra de Cristo. Mas Cristo, Ele veio, morreu na cruz, enviou seu Espírito Santo, através dessa graça divina, nós possamos fazer coisas e mais coisas, algo, para que o nome do Senhor seja engrandecido e alma seja ganha para o reino de Deus. Amém? Tópico 2. Os privilégios concedidos por Cristo. Deixa eu ver aqui. Os privilégios concedidos por Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Uma nova vida com Cristo. É um privilégio. Se antes nós não tínhamos o Espírito Santo, nós vivíamos separados de Deus, sem
sem ter uma garantia, um penhor de salvação, uma garantia que nós realmente vamos viver para Cristo para sempre, um dia quando nós mudar, apenas dormir e acordar no Senhor. Então, esse é o privilégio concedido por Jesus Cristo, a nova vida em Cristo Jesus. Paulo sabia reconhecer perfeitamente que Deus era a verdadeira fonte de onde tudo se originava. O Espírito Santo revelou para o próprio Paulo a fonte de onde tudo se originava. Ele tinha todos os motivos para bendizer ao Senhor em todo o tempo. Ele conhecia perfeitamente o que a graça nos havia proporcionado e como nós tornamos abençoados por meio da nossa aliança com Cristo Jesus. Aleluia. Então Paulo sabia perfeitamente, o Espírito Santo de Deus revelou para o próprio Paulo e proporcionou para ele toda sorte de bênção para nós. O que é toda sorte de bênção para nós cristãos? O que nós pensamos com toda sorte de bênção para nós? Será que muitos pensam que toda sorte de bênção é chavinha do seu apartamento? É chavinha do seu melhor carro do ano? É a sua conta bancária recheada? Será que o crente tem essa visão? Será que ele teve a transformação, como Paulo teve? Ele teve a sua mente transformada por Cristo, pelo Espírito Santo, ou ele ainda está vivendo na carne? Qual que é o pensamento dos cristãos? É esse? Que toda sorte de bênção é os bens materiais que ele quer, que ele precisa se dar bem todo dia para ele ser abençoado, como os religiosos do passado tiveram? Aqueles escribas, os sacerdotes do passado, para eles que a riqueza eles eram abençoados? Será que os dizem que cristãos estão pensando dessa forma? Não é assim que o cristão pensa, não é assim que o cristão deve pensar na verdade. Essas bênçãos que o Paulo está nos dizendo aqui, que essa leitura está nos dizendo, é a nova aliança com Deus, essa nova aliança que nós temos com Ele, essa garantia, o penhor, a melhor bênção que nós temos, irmã Antônia missionária, é a nossa salvação. Não existe outra bênção melhor do que essa, presbítero Zé Lopes. Não existe outra bênção melhor do que essa, missionária, do que esse penhor, essa garantia, essa aliança, a salvação. Não existe riqueza melhor do que essa, gente. Não existe riqueza melhor do que essa que nós estamos vivendo, na esperança. Não importa se está faltando dinheiro na nossa conta, não importa se hoje nós comemos um arroz, feijão, um ovo frito, uma abobrinha. O importante é que Deus colocou na nossa mesa a nossa necessidade de cada dia, e nós não devemos nos preocupar com o dia da manhã. A Bíblia fala: para que se preocupar com o dia da manhã, se eu preparei algo bom para você? Nem os passarinhos que precisam, que estão lá em cima de uma árvore, nem eles ficam desprotegidos, ainda mais vocês, filhinhos. Glória a Deus. Ainda mais vocês que são meus, que vocês são os meus escolhidos. Aleluia. Não vai faltar nada para você. Deus está preparando algo muito melhor do que nós podemos imaginar. Então descansa, fica em paz,
Porque essa aliança que Deus nos prometeu é a nossa garantia, a nossa riqueza, a nossa grande bênção que nós vamos ter aquele dia, o grande dia da justiça de Deus, o grande dia, sabe aquele dia que nós estamos esperando? Vai chegar. Eu creio. Vai chegar na nossa vida. Então, ficamos em paz, meus queridos. Aleluia. Ficamos em paz em Cristo. Nós temos esse Cristo que o mundo não quer. Nós temos Ele hoje na nossa vida, aqui, Ele está aqui nesse lugar. Oh, glória. Que a palavra de Deus falando, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. Ele está aqui, nos garantindo isso. Deus. Ele é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. E Ele prometeu que Ele viria buscar uma igreja separada, que Ele separou, e eu e você somos separados para Ele. E essa é a maior bênção, a melhor riqueza que nós temos. Aleluia. Por isso nós possamos ficar em paz, sossegado, porque o Senhor é esse Deus, por meio de nossa aliança em Cristo Jesus. Glória Nós a somos Deus. aliançados em Cristo. Olha que maravilha! Já pensou, missionária? Nós temos aliança com o mestre dos mestres. Nós temos aliança com Jesus, meu Deus. Que maravilha! Nós temos aliança. Papai. Nós temos Aleluia. aliança com aquele lá em cima, que Ele está olhando para nós nessa noite, nesse lugar. Nós estamos aqui nos preparando para aquele dia. Se Ele vir agora, nós vamos com Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Porque nós somos unidos com Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós estamos aliançados. Porque Jesus Cristo está voltando e vem buscar a noiva, e nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos com a nossa lamparina acesa. Deus. Porque o mundo está aí com essas lamparinas faltando óleo, azeite, com a lamparina apagada, mas nós estamos com a nossa lamparina cheia de óleo. Nós não estamos despercebidos, nós estamos atentos, porque Jesus Cristo está voltando. Nós não estamos despercebidos, por isso nós estamos fazendo o que o Espírito Santo concede, que o Espírito Santo nos ajuda a viver uma aliança, uma união em Cristo Jesus. Aleluia. Tópico 2:1 diz assim: graça e paz. Aleluia. Graça e paz era uma saudação uma saudação muito comum na igreja primitiva. Graça e paz era uma saudação muito comum na igreja primitiva. Éfeso 1:2, Efésio 1:2, 2 Pedro 1:2. Na tradição judaica usava somente a palavra. A tradição judaica usava somente a palavra hebraica shalom, traduzido como paz. Shalom. Paz, shalom, traduzida como paz. Mas Paulo, divinamente inspirado, dá um sentido muito mais especial a essa saudação, quando lhe acrescenta em termo grego, charis, que pode ser traduzido como graça ou encanto. A palavra graça possui 2 conceitos importantes. Aparece como um dom imersivo e retratando algo amável. Indica que a vida cristã deve haver bondade e encanto. Olha só, a vida cristã deve haver bondade e encanto. O shalom, paz, significa tudo o que se relaciona com o bem supremo do homem. Paz, do grego eirin, indica a tranquilidade e bênção que desfrutamos todos que estão em Cristo. Por isso nós dizemos paz. Dai paz quem tem paz. Paz, eu tenho paz.
Você tem paz? Dá paz para mim. Agora, se dá paz para a pessoa, ela não respondeu, porque ela está sem paz. Só dá paz quem tem paz. Verdade. Por isso nós usamos essa expressão, paz, graça e paz. Temos a graça de Jesus Cristo, essa graça maravilhosa, que Ele pagou na cruz, porque nós não merecíamos salvação, mas pela graça da redenção, essa graça maravilhosa, aonde que nós acrescentamos a paz. Essa paz que está em Cristo, que está em nós também. Por isso que essa aliança nós temos com Jesus, porque o crente tem que ter paz. Vai ter tribulação, mas também a paz. A paz vai ser ter paz na nossa vida. Portanto, graça e paz são duas expressões de enorme significado para a fé cristã. Então, essa palavra, graça e paz, são duas expressões de enorme significado para a fé cristã. Então, nós que temos fé em Cristo Jesus, nós temos que ter essas palavras em nossas bocas, nossos lábios. Graça e paz. O paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Isso é o que está em harmonia. Está em harmonia com o Espírito Santo, que liga nós com Cristo. A união com o Pai, através do Espírito Santo que habita em nós. Esse mesmo Espírito que um dia vai estar com nós. Amém? Amém. Tópico 2. A fonte de onde tudo se origina. A fonte de onde tudo se origina. Dirigindo-se ao povo de Éfeso, Paulo faz duas importantes colocações acerca de si mesmo, de seu apostolado. Ele não usa de vanglória quando afirma que se tornou apóstolo pela vontade de Deus. Paulo nunca ele nunca se vangloriou. Eu sou tal, eu sou poderoso, eu sou o grande apóstolo. Ele não se expressava dessas maneiras, que a gente vê muitos querendo ser. Paulo apenas, as pessoas viam nele um homem de Deus, pregando o Evangelho, sendo exemplo para todos, anunciando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, o Jesus Cristo que veio, que subiu na cruz por conta própria, se entregou sua vida, pregado na cruz, derramou todo o seu sangue e foi ao céu e enviou seu Espírito Santo. Paulo apenas era um homem que anunciava, mas só que ele não ficava se gloriando aí por causa disso, não. E assim nós temos que ser apenas um vaso de Deus, de Jesus, sem achar que é melhor do que o outro. Porque hoje em dia as pessoas, eu sou melhor do que o outro, eu sou não sei o que, eu prego mais, eu preguei mais do que aquele, eu faço melhor. Que é isso? Não existe isso aí não está na conversão, não. Uma pessoa dessa não está convertida, tem que se converter. Para com isso. Você vai ficar se gloriando aí? Nós temos que ser humilde, simples, porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho simples. Agora muitos querem se complicar para se achar. Eu sou melhor, eu me pronuncio de palavras lindas, eu sou melhor do que aquele lá, mas só com o Espírito Santo de Deus
age